Olá, sou Ângela Pimentel, palestrante, escritora e consultora em boas maneiras. Hoje eu preparei para você uma mesa posta onde eu vou citar todos os itens, a maneira de manuseá-los e o porquê deles estarem sobre a mesa. Esta mesa, ela é uma mesa elegante, mas não totalmente formal. O que faz o diferencial de uma mesa elegante para uma mesa completamente formal? É que nós usamos normalmente toalhas mais sóbrias, não são toalhas estampadas, toalhas adamascada, de renda, até mesmo de um material brilhante, com forros. Mas essa mesa, ela segue os trâmites de organização e de regras, como posição dos talheres, posição do guardanapo, um menu, os copos. Eu não tenho aqui uma linha de copos total, mas eu separei os copos que serão utilizados nessa refeição. O nosso pratinho de pão, o pãozinho, a espátula para passar os dips ou a manteiga, os talheres de sobremesa que estão na parte superior, marcação de lugares. Temos os talheres que são sempre faca, colher no lado direito, garfos sempre à sua esquerda, e aqui eu disponibilizei talheres de peixe, tá? Então são dois pratos, um para a entrada, que seria uma entrada com peixe, e o prato principal. Veja que eu coloquei um suplá, o garfo de peixe, o diferencial, como identificar talheres. O garfo de peixe, ele é diferente do garfo de faca. Ele tem um tamanho menor, ele é um pouco mais largo, já o de caça, ele é maior e mais alongado. Como disse, talheres, garfos à sua esquerda. Uma mesa bem posta, ela deve seguir as regras. Por exemplo, a distância do espaldar da mesa com a toalha, os talheres seguindo o mesmo alinhamento. E dando continuidade aqui no nosso lado direito, nós temos uma colher. Se eu fosse servir, por exemplo, um caldo, estaria aqui. E temos a faca de peixe, que existe uma diferença entre a faca de caça, a faca de talher tradicional, que é exatamente a serra e o tamanho. As duas são diferentes. E a de peixe, ela tem uma pontinha e não tem nenhuma serra. Verifique que ela é um pouco menor, parece uma pequena espátula, mas é própria para peixes. E fica também no lado direito. E como saber que talher usar? Sempre que você depara com uma mesa posta, você irá usar os que estão nas extremidades, de fora para dentro. Então aqui eu vou retirar esta colher, porque eu não vou usá-la. Nesse caso, eu poderia ter duas opções, né, de um caldo e, como eu disse, um peixe. Então eu não vou usá-la. Então eu vou retirá-la. Como se posicionar? Primeiro passo é: sabemos que o guardanapo terá que ir para o nosso colo e é um guardanapo de pano. Colocamos à esquerda a argola e abrimos este guardanapo numa dobra só, com a parte superior que abre para cima e fica posicionado sobre o colo. Veja que eu coloquei aqui um menu. Esse menu é interessante você disponibilizar, porque você servindo duas opções, como eu havia colocado aqui os talheres, inicialmente, antes de qualquer coisa, a gente dá uma lida, a gente dá uma olhadinha. E como faz? Nunca se coloca esse menu aqui em cima, a gente segura e dá uma lida para que você fique a par do serviço e o que será oferecido. E ele se mantém no lado esquerdo. Bom, então vamos dar início à nossa refeição. O serviço
sempre de quem vai servir os alimentos, sempre quando tem empratado é diferente. Aqui nós vamos ter um serviço que alguém virá trazer a nossa entrada. Então, seria ou a francesa, que existem várias formas, temos a francesa, a russa, a americana, temos a brasileira, que muitas pessoas, mas Ângela, a brasileira, o que eu me refiro a brasileira? É aquele serviço onde nós, por termos várias etnias, descendência, a gente sem querer insere um jeitinho brasileiro. Então, eu criei essa sugestão, não que seja um padrão, mas é um serviço. E como exemplificar um serviço à brasileira? A nossa tradicional feijoada, o nosso cozido, apesar de termos pratos franceses como o cassoulet e outros que têm uma semelhança de misturas, mas vamos voltar aqui ao nosso início. Então, irá servir uma entrada de peixe. Essa entrada seria um peixe gratinado. Então, ele vem gratinado aqui e ele não tem espinha, o ideal é que nunca apareça uma espinha e é quente. Então você simplesmente vai pegar o seu garfo, vai dar uma apoiadinha, sempre dá início na parte superior, nunca começamos no centro nem aqui. E você já tira um pedacinho e coloca sobre o seu garfo e leva até a sua boca. E coloca aqui. A faquinha a gente apoia aqui no nosso prato quando não está usando. E eu vou usar o garfo, eu pego aqui um pedaço. E me perguntaram também, Ângela, eu posso usar a faca para auxiliar? Você até pode, não pode ficar fazendo montinhos, mas você apoia, coloca aqui em cima, ou pode ajudar aqui. E vai degustando o seu peixe. Até que chegue ao término. Podemos deixar pedaços? Eu preciso sempre deixar um pedacinho sobre o prato? Não necessariamente, mas o ideal é que você deguste praticamente mais de 70% desse alimento. E encerrando, você vai unir os dois e fechar, sempre mantendo paralelos. Você pode colocar ligeiramente para o lado direito ou ligeiramente para o lado esquerdo. Eu acho que ficando assim na vertical está perfeito. Agora estamos na hora do prato principal e da caça. Veja que eu não mencionei aqui o pratinho que está com pão, mas se eu vier usar agora esse pão, eu tenho que usar as mãos, tirar um pedacinho, retornar para o nosso pratinho e levá-lo à boca. E se tivesse aqui o nosso manteiguinha ou alguma coisa, eu sempre tiro um pouco e ponho no meu pratinho e vou me servindo. Mas vamos focar aqui no prato principal. Eu tenho a água, que nunca a gente deve dar início a uma outra refeição sem tomar um pouco da água. E você vai, pega o seu copo, toma um pouquinho para dar continuidade aqui à sua refeição. Eu vou servir aqui uma carne de caça, uma carne vermelha. Então é um filé mignon com molho madeira e um arroz à base de parmesão com limão siciliano. Basicamente duas opções. Então eu vou começar. Como eu disse, a gente usa a faca sempre dessa forma, segurando os talheres assim. Então, pela parte superior, nunca começar aqui, você já corta um pedacinho, nada de colocar entre os dentes, cortou. Esta faca fica na parte superior do prato, nunca se coloca assim, porém, eu tenho um jargão que eu digo tudo pode, mas não deve. O certo é que ela fique aqui na parte superior e você vai espetar e trazer a carne até a boca. E você pegou a carne, você vai, pega um pouquinho também do arroz e pode pegá-lo assim e levá-lo até a boca. Nada de mergulhar, nada de falar de boca cheia, sempre comendo de maneira
pausada, tranquila. Se você quiser dar uma pausa, a forma correta é você colocar os talheres assim. Então você diz que deu uma pequena pausa. Continuando, você volta e vai degustando. Então, corta assim. Pode também pegar um pouco do arroz, usando um pouco da faca e colocando aqui ou por aqui, e sempre devolve. Nada de ficar gesticulando com os talheres, ficar falando o tempo todo e não soltar nunca a faca. É sempre, usou a faca, pausou, ela fica na parte superior. E vamos encerrar a nossa refeição. Da mesma forma, unimos os dois e deixamos de forma paralelas. Bom, uma vez no término dessa refeição, esse suplá também irá sair. Ele não irá ficar sobre a mesa. Nós vamos servir a sobremesa sem o suplá. Agora é hora da nossa sobremesa. Veja que os talheres estão aqui na parte superior, então eu vou pegá-los, seguindo aquela ordem. Lado direito, a colher de sobremesa, lado esquerdo, o garfo e, se necessário for, se eu for usar uma faca, ela também se mantém aqui no lado direito. Bom, como saber que talher usar na hora da sobremesa? Usando o bom senso, como eu disse, que a etiqueta está pautada em bom senso também, além das regras. Então aqui eu não vou usar a faca, então ela não precisará ficar sobre a mesa, então a gente dispensa. Eu tenho uma colher e um garfo. Qual seria essa sobremesa? Essa sobremesa poderá ser um petit gâteau. Nós temos calda, temos um bolo, temos o sorvete, então eu vou utilizar os dois talheres. Não que eu seja obrigado a usar os dois ao mesmo tempo, isso não. Eu vou usar um de cada vez. Então, como proceder? No caso, a gente também vai usar os dois, porém, um em cada momento. Então, eu vou colocar a colher aqui na parte superior e vou, com o garfo, cortar aqui o meu bolo. E se ele for mais rígido, direitinho, eu posso espetá-lo e levá-lo até a minha boca. Mas vamos que eu não queira usar este garfo. Então, ele irá ficar aqui sobre a mesa e vou usar apenas a colher. E sempre nada daqui para cá e de fora para dentro. Então, eu vou aqui, vou pegando e em pequena diagonal, vou levando a boca, corto o sorvete, pego um pedacinho do bolo e se eu precisar ajudar, eu vou pegar um pedacinho e ponho aqui e aí eu vou manter o meu garfo sobre o prato. E, como sempre, ao término eu vou fechar e unir os dois, tá certo? E uso sempre meu guardanapo pela parte interna e vou degustar minha água. E chegando a hora do cafezinho que eu mencionei. O cafezinho, ele poderá ser servido à mesa também, ou se você tem o hábito de no término, também é de bom tom, sairmos da mesa e irmos para uma sala de apoio, num outro espaço, onde serviremos não só o nosso cafezinho, como também o licor. Então, esse aqui já sairá. Eu optei em tomar o café aqui mesmo. Então eu vou pegar a minha xicrinha de café, o meu licor que será servido. E a pergunta é, o licor vem primeiro ou eu tomo primeiro o meu cafezinho? Eu tomo primeiro o cafezinho, em seguida eu vou degustar o meu licor. Mas se eu não tiver interesse em licor, eu não tomo. Tomo só o cafezinho ou vice-versa, tá? E como proceder? Estando com uma base, com uma mesa, essa xícara, a gente só pega a xícara e leva à boca. Um detalhe interessante é como mexer e adoçar isso aqui. Eu costumo nem adoçar, mas quando tem uma colherzinha, a gente não pode fazer isso, nem tampouco isso, apenas a gente faz para frente, para trás, no máximo uma cruz, tá? E esta colher não irá permanecer dentro da xícara, a gente coloca aqui sobre o pires.
e vem. Nada de dedinhos para ponta e sempre segurando assim. Mas se eu tivesse fora de uma mesa, viessem com a bandeja e me servissem esse cafezinho, eu seguro com a mão espaldada o pires e assim eu manuseio e vou degustando o meu cafezinho. Vou agora degustar o meu licor. Eu uso o meu guardanapo pela parte interna e vou degustá-lo. Tomo de uma vez? Não, em 2 golinhos, saboreando, que também é elegante. Nada se deglute tão rápido e nem se engole sem mastigar. O ideal é que a gente mastigue suavemente com a boca fechada e encerre a nossa refeição. No próximo vídeo eu vou passar mais uma informação com outro perfil de mesa posta.